Sejam muito bem-vindos ao Vozes do Povo desta semana. É o atual secretário-geral da Organização das Nações Unidas. António Guterres foi primeiro-ministro de Portugal de 1995 a 2001. No seu percurso político destacam-se incursões a Montalegre. Há quem afirme que a grande vitória nas eleições legislativas de 1995 começou nesta região do Barroso com uma manifestação popular nunca antes vista, dando lugar a uma projeção estrondosa em toda a comunicação social. Fomos recuperar memórias dessas alturas, ouvir autarcas de então e populares sobre o fenómeno Guterres, o homem que, antes de o ser, já o era. Pelo meio, peripécias que ficaram marcadas na memória de todos aqueles que estiveram presentes, como é o caso da célebre chega de bois que termina com um boi a nadar na Albufeira dos Pisões, lançando em terra toda a fúria contra o candidato a primeiro-ministro que teve a sorte de ter uma árvore próxima e servir para jogar ao gato e rato com um animal. Menos acautelado estava o cameraman do PS, que foi atropelado pelo bicho, sofrendo apenas alguns entorces. Envolvido pouco tempo, aparece em cena o boi Guterres, que viria a dar nas vistas, em chegas de bois pela pujança que tinha. Quem o conheceu realça as características determinadas do animal, ganhador em muitas ocasiões, representou muito bem o papel a que estava destinado dentro das arenas. Fazendo uma analogia, os Guterres nasceram para ganhar e sobressair no meio onde marcavam presença. 1985 foi o ano em que Guterres põe pela primeira vez os pés em Montalegre. O motivo era político-partidário. Andava em campanha para as eleições legislativas desse ano, com Almeida Santos como cabeça de cartaz. Guterres procurou inteirar-se que militantes havia por esta zona, que trabalho era feito. Na altura era já um conhecedor de territórios, tanto ou mais que os próprios residentes. A memória deste momento é partilhada por Fernando Rodrigues, presidente da Conselhia Socialista de Montalegre. Bom, as ligações do António Guterres a Montalegre são várias. António Guterres teve uma ligação a Montalegre realmente profunda. Já pelos anos de 85, quando ele esteve aqui numa ação partidária em Montalegre, já ele conhecia o Gerês melhor do que eu. E não conhecia só o Gerês em termos globais, conhecia as plantas, conhecia a história, mas ele sabia o nome dos penedos, sabia o nome da flora e até sabia o nome das pessoas. Conhecia as aldeias, ele sabia tudo. Quer dizer, um homem que realmente rebelou-se, mas já naquela altura mostrava uma capacidade invulgar, com uma inteligência e com uma capacidade de raciocínio que impressionava. E ele esteve cá em 85, sei que veio várias vezes a Pitões e ao Gerês, mas eu não o acompanhei, só o acompanhei já na última visita, já depois dele anunciar a demissão de primeiro-ministro. Apesar do trabalho profícuo, as eleições legislativas de 6 de outubro de 1985 eram vencidas com uma pequena maioria pelo partido de centro-direita PSD, liderado por Cavaco Silva, que seria nomeado pelo Presidente da República, Ramalho, primeiro-ministro, cargo no qual permaneceu durante 10 anos, até 1995. No entretanto, em 1992, António Guterres enfrenta Jorge Sampaio nas eleições internas e é eleito secretário-geral do PS. Estava então aberta a porta para a candidatura a primeiro-ministro em 1995. A tarde estava quente. Pouco passavam das 3 horas. A gente era tanta que se perdia de vista. Sábado solarengo na primavera do Barroso. Horas antes, no Cambedo, ao início da tarde do dia 27 de maio de 1995, estava Mário Mendes, natural da Borralha, à espera da comitiva que trazia o candidato socialista a primeiro-ministro. Não era a primeira vez que iria estar com ele. Já na Panasqueira,
tinha tido a oportunidade de reunir com o secretário-geral. Fui esperá-lo ao Cambedo, eu próprio vim, ele chegou com mais dois carros e pronto, cumprimentámonos e seguimos para a Venda Nova, onde estava já o Dr. Pires, o Dr. Fernando, o Orlando, já estava ali, portanto, o staff da Câmara e ele fez ali uma paragemzinha na Venda Nova, falou que recebeu meia dúzia de pessoas, até inclusive um indivíduo do PSD a fazer-lhe sentido que era preciso mudar a situação e tal, e dali seguimos. A caravana seguiu, já mais composta. À sua espera estavam os líderes locais do PS, Joaquim Pires, Fernando Rodrigues, Orlando Alves, entre muitos outros. O dia era de festa, que por sinal foi preparada com toda a pompa e circunstância pelos socialistas de Montalegre. Havia foguetes, havia gente, muita gente, centenas de pessoas eufóricas que ansiavam aclamar Guterres. Os grupos da terra juntaram-se e mostraram-se como em Barroso se mantém a tradição. Lembro-me perfeitamente que o Dr. Pires ofereceu para marcar também a nossa cultura, a nossa história, a nossa identidade e também para mostrar, digamos, a um homem inteligente que nós também tínhamos aqui inteligência, também tínhamos cultura. Ofereceu-lhe as publicações da Câmara do Bento da Cruz. E o Guterres conhecia o Bento da Cruz, conhecia-o pessoalmente. O Bento da Cruz era um homem, digamos, um pouco mais da ala esquerda do PS, mas tinha uma enorme consideração pelo António Guterres. E o António Guterres conhecia muito bem o talento do Bento da Cruz. Portanto, nós quisemos também aproveitar aquele momento para, perante a comunicação social, mostrar também aquilo que é património nosso, o que foi e que é e continuará a ser, que é o Bento da Cruz. Era um pouco pesada, mas Guterres fez questão de a vestir, uma crossa feita de propósito para o homem que iria liderar o próximo governo. Desfilou com ela, recebeu flores, distribuiu beijos e abraços. Uma tarde cheia de quase tudo. A banda musical de Parafita tocou os primeiros acordes, os gaiteiros de Pitões das Júnias entoaram sons celtas, seguindo-se o grupo de cantares de salto que tão bem cantou e tocou a música mais genuína tradicional portuguesa. Guterres sorriu e encantado agradeceu. Ao som de Vangelis, sobe ao palco. Penso que a qualidade a que eu mais hoje posso aspirar para me dirigir a vós é a de Barrosão de Segunda. E quero prestar aqui homenagem, em primeiro lugar, à Câmara Municipal, pelo extraordinário trabalho que têm desenvolvido para favorecer o desenvolvimento e o bem-estar de Montalegre e das terras do Barroso. O Sr. Presidente da Câmara já disse tudo. A política não se faz só com grandes ideias e com grandes projetos. A política faz-se conhecendo em concreto e em pormenor os problemas das pessoas e trabalhando com elas para valorizar o seu trabalho. Para as expectativas que havia e que se confirmaram do Guterres como primeiro-ministro, ele vir aqui a Montalegre e dizer uma coisa dessas, claro que deixou-nos a todos babados.
deixou-nos emocionados até, e nunca pensei que esta frase tivesse a repercussão que teve na comunicação social. Eu estive a rever alguns recortes de imprensa e lá está esta frase repetida numa série de jornais. Estupefactos, assim ficaram aqueles que ouviram e afirmaram que não é para qualquer um que ouve isto. Manuel Dias, passados mais de 20 anos, recorda este momento simbólico e diz que é preciso desempenhar um trabalho excepcional, fora de série, para que este reconhecimento tenha sido feito. E Guterres fê-lo. Talvez por isso se mantenham à frente da Câmara mandato após mandato. Premonitório ou apenas coincidência, certo é que mais tarde Guterres dizia que o matadouro regional do Alto Tâmega e Barroso iria ser um buraco financeiro à semelhança do Caixão. E, efetivamente, veio a confirmar-se. A memória é de Vaz Pinto, repórter da Rádio Montalegre, que fez a reportagem desta incursão de Guterres a Montalegre. Pois em 1995 era eu jornalista aqui da Rádio Montalegre, quando se preparou a campanha eleitoral para a legislativa, das eleições que tiveram lugar nessa época, e nessa qualidade, pois fui encarregue de acompanhar a visita em campanha eleitoral do então engenheiro António Guterres, que era na altura secretário-geral do Partido Socialista, e que no ato de campanha veio aqui a Montalegre, no encontro de militantes e de campanha eleitoral, onde houve uma ação em Montalegre e que terminou depois em Penedones, no parque de merendas que lá há. Portanto, Vaz Pinto, recuando no tempo, em 1995 eras um repórter muito jovem. Que idade tinhas? Nessa altura tinha 17 anos. 17 anos, já vai há muito, muito tempo. Portanto, um jovem com uma responsabilidade acrescida de fazer uma reportagem da campanha das legislativas, que foi o pontapé de partida para toda a grande campanha que se estendeu de norte a sul do país. Sim, é verdade. Uma pessoa, na altura, apesar de ser jornalista, eu acho que verdadeiramente na altura não tinha assim bem a consciência da importância que as coisas tinham, que acho que é verdade, não é? Com 17 anos, que é que sabe da vida, não é? Tem-se alguma percepção e como também estava muito ligado à informação, sabia mais ou menos o que se passava, mas daí a ter a noção da dimensão que isso podia representar, francamente acho que não tinha, até porque há uma fotografia que está aí nas redes sociais, onde eu próprio não me reconheço, portanto, veja aos anos que isso vai, não é? Portanto, mas é verdade que hoje, olhando para trás, realmente aquilo foi um momento político num tempo onde a política ainda se fazia a sério. E eu realmente, e isso eu tive essa percepção logo naquele momento, que alguma coisa de muito diferente se estava a passar e que isso ia implicar uma mudança. E é preciso ver que no ano em que o Guterres cá esteve em campanha eleitoral, portanto em 1995, o Conselho de Montalegre ainda não estava tão rosa como estava hoje. É preciso ter isso em conta. Montalegre sempre foi e é tradicionalmente portanto, um concelho de direita. Portanto, temos de ter essa consciência. Na altura, o Partido Socialista tinha ganho as eleições, portanto, ia o Pires no segundo mandato, o Dr. Pires no segundo mandato. Não ia há tanto tempo quanto isso. Portanto, ainda não havia a mudança que hoje temos. Portanto, se recuarmos estes anos todos a essa altura e olharmos para a multidão que apareceu para acompanhar aquela campanha eleitoral em Montalegre, foi uma coisa realmente assombrosa. Foi um momento marcante na história, não tenho dúvida nenhuma, que depois se veio a refletir nos resultados eleitorais, que, portanto, na altura íamos com 10 anos dos governos do Dr. Cavaco Silva, o povo já estava um bocado cansado da forma de fazer política. Lembra-me que havia uma discussão muito acesa sobre a política agrícola comum. Lembra-me que nessa altura, pouco tempo antes, e que depois falou aqui nas intervenções que houveram, já da questão do matadouro do Alto Tâmega e Barroso, lembra-me até, e vi aqui há pouco tempo uma intervenção
que o António Guterres tinha feito na Assembleia da República, salvo erro um ano antes, onde já se referia, e às vezes como é que as coisas são premonitórias. Dizia ele nesse discurso, referindo-se ao matadouro do Caixão, que estava ali um foco de problemas e um foco de prejuízos. E referia-se à possibilidade do matadouro de Montalegre, portanto do Barracão, vir a ser exatamente igual, um foco de problemas e um foco de prejuízos. Estamos a falar, vê há quantos anos atrás? Há mais de 20 anos. E o que é certo, passado este tempo, não é que o homem tinha razão? Achas que o António Guterres, antes de o ser, já o era? Sim, pronto, quer dizer, a única vez que estive com ele foi nessa altura, e como jornalista, na idade que tinha, portanto é evidente que não podia ter uma percepção sobre a personalidade muito completa, mas é verdade que nessa altura tive como documentário, tinha sempre muito cuidado em ler assim as biografias das pessoas, e assim sabia-se que era uma pessoa com uma inteligência fora do normal. Não tenho dúvida nenhuma. E acho que hoje, olhando para trás, independentemente da posição política de cada um, todos reconheceremos que, independentemente de concordarmos se ele foi bom ou mau governante, mas creio que toda a gente diz, bem, é um homem sério. Isto na política é talvez a coisa muito importante. E eu acho que era aquilo que na altura se reconheceu nele e que não se reconhecia no governo da época. Era ter sido um homem sério. E isso arrastou as pessoas. Não tenho dúvida nenhuma. Sabes, a política era vivida de uma maneira muito intensa. Os ânimos estavam muito acesos. Não é como agora. As campanhas não são como agora. As pessoas empenhavam-se mesmo, discutiam. Chegava a haver problemas. Agora é tudo muito suave. Na época não, chegava mesmo a haver problemas um bocado complicados, e as pessoas aderiam, tinham cuidado em aparecer, em fazer-se notar. Eram tempos um bocado conturbados, e acho que o surgimento dele representou para Portugal uma lufada de ar fresco, uma coisa diferente, e as pessoas tinham necessidade de mudança, e a campanha foi vivida de uma maneira muito intensa, que não tem nada a ver com as campanhas que se fazem agora. Mesmo o acompanhamento jornalístico tinha uma dimensão e um peso que hoje não tem. É certo que hoje os meios tecnológicos se calhar tiram um bocado de personalidade às coisas, é uma realidade. Ora, na altura não tínhamos os meios que tínhamos hoje. Na altura a rádio ainda usava aqueles gravadores com cassetes, que não tinha jeito nenhum aos nossos olhos de hoje. Quer dizer, e a maioria dos jornalistas, lembra-me que, creio que os outros jornalistas das televisões e de rádios e tal, portanto, faziam as gravações e depois tinham equipas que levavam as gravações, salvo erro, para o Porto, onde eram editadas. Não eram editadas localmente. Vê como é que eram as coisas na época. E nós na rádio tirávamos os sons nessas cassetes, depois vinhamos para o estúdio, tínhamos que compor aquilo tudo, estava um trabalhão monumental. E lembras-te do dia da reportagem? Já na altura fazíamos, aliás, até fazíamos mais, se não me engano, mais diretamente dos locais. Sim, fazíamos, na altura fazíamos muitos diretos por telefone. E fizeste nessa altura, lembras-te? Já não me recordo bem, mas tenho ideia que a parte onde fizemos mais a cobertura foi no encontro que houve aqui na Vila de Montalegre. E se não estou em erro, acho que o discurso foi emitido aqui em direto. Naturalmente já não me recordo o conteúdo. Sei que, não sei se foi no discurso dele, se depois em conversas que houve, portanto nas entrevistas que falámos da questão do matadouro, é assim a memória que tenho mais presente. Sobre o resto, sinceramente não me recordo daquilo que se disse, salvo assim um outro apontamento sobre a questão da política agrícola comum, que era um tema que na altura dizia muito aos agricultores. As coisas na altura estavam um bocado mal, portanto vivia-se uma certa crise, e na agricultura sentiu-se muito, e sei que esse foi um dos temas do discurso. Depois, portanto, a festa continuou, como digo, em Penedontes, e creio que já não se fizeram diretos, mas eu continuo a acompanhar, e depois lá aconteceu até uma cena muito engraçada relacionada com um boi. Ficou na memória de toda a gente. É curioso que nesta reportagem que estou a fazer, falei com alguns populares, e toda a gente tem viva a memória
do boi que fugiu na barragem que foi para a água. Foi. Toda a gente fala disso. Verdade, nós andávamos lá, eu andava lá também, no meio daquela gente toda. Lá veio a Chega, o raio dos bois, não sei se tinham diabos, o que é que tinham, sei que encarnaram ali alguma coisa muito má e de repente começaram a ficar malucos. Foi das coisas mais castiças que, em termos jornalísticos, me aconteceram até hoje. Movimentações destas só se equiparam às movimentações de fé? Ai, sim. Sim, não tenho dúvida nenhuma. E neste caso podemos, se calhar, fazer uma analogia. A fé estava presente nessa campanha política em forma de esperança de um futuro melhor? Sim, é verdade. As coisas estavam mesmo más. E aqui no nosso concelho, que na altura não tinha o desenvolvimento que hoje tem. Portanto, na altura, se hoje é agrícola, na altura era profundamente agrícola. E a agricultura na altura estava a sofrer um bocado. Estava a sofrer muito. E as pessoas acabaram por ver naquele homem realmente uma esperança, uma mensagem nova. É como eu digo, reconheceram-lhe seriedade. E quando se reconhece seriedade e verdade a uma pessoa, pronto, naturalmente depois arrasta, e depois ele também, pronto, tinha realmente aquele dom da palavra que não é muito vulgar encontrar-se. E arrastou multidões. Portanto, na altura fizeste a reportagem, retrataste através dos teus olhos e através dos teus olhos transformando em linguagem para a rádio, a linguagem verbal. Houve uma reportagem, tiveste a oportunidade de lhe fazer alguma pergunta diretamente a António Guterres? Tive. Portanto, na altura, ele veio, fez sessão, como é normal nos comícios, e depois no final houve um período para entrevistas com os jornalistas. E claro, eu estava lá também, sei que lhe fiz algumas perguntas relacionadas provavelmente com o matadouro. Tiveram a ver com a agricultura, porque era o tema do momento. Bem, concretamente, claro, esta distância de tempo, o registro também já não existe, já não me recordo. Mas recordo-me que se falou concretamente de agricultura e sobre a questão do matadouro, que na altura estava um bocado acesa. Bem, os outros jornalistas, pois certamente lhe fizeram perguntas mais de âmbito nacional, mas francamente o tempo vai apagando as memórias. Quase no terminar da nossa conversa, vamos supor que António Guterres, enquanto secretário da ONU, viria a Montalegre e tu, encarnando o espírito de jornalista, como o fizeste há 20 e tal anos atrás, o que é que lhe irias perguntar? Qual seria a tua pergunta? Essa é uma pergunta muito difícil. E se lhe pudesse fazer uma pergunta sobre Montalegre? Gostava de lhe voltar a perguntar porque é que ele, na altura, já teve esta visão premonitória de que o matador de Barroso ia ser o buraco financeiro que se revelou ser, e que ele na altura já teve essa percepção. Porque é que ele teve essa percepção? Porque é que ele sabia que ia ser assim? Estávamos no ano de 1995 e o cavaquismo abre portas a nova esperança com Guterres, e assim sendo, os barrosões viam a sua palavra cumprida. Falamos com Joaquim Pires, presidente da Câmara Municipal, no ano de 1995, que caracterizou o governo social-democrata de Cavaco Silva como arrogante e discriminatório. Era um candidato a primeiro-ministro na altura, o engenheiro António Guterres. Nós fizemos o convite para vir aqui fazer o início da sua campanha a Montalegre. De facto, nós até costumávamos dizer que a vitória do António Guterres começou aqui a Montalegre, nesse comício que foi feito em Penedones em 2005, salvo erro. Foi um comício muito participativo, muito concorrido, que teve pontos muito interessantes em várias vertentes, tanto não só da parte política e de apoio popular que ele teve, mas até numa chega que nesse dia aconteceu. Foi uma chega com certos elementos pouco habituais, em que os bois, um deles foi, digamos, forçado a entrar em água pelo outro e nadou pela barragem fora. Isto foi uma coisa, digamos, à margem do comício. Mas, portanto, foi uma festa muito bonita e foi aí que começou, de facto, a corrida para a vitória do engenheiro António Guterres. Claro que era um homem muito dialogante, muito compreensivo, um homem que ouvia as pessoas, e nós estávamos na Câmara, na altura estava a sair o Cavaco Silva de primeiro-ministro, a quem nós, de facto, de quem nós não tínhamos boas recordações, do nosso município com o reinado do Cavaco Silva, e foi bastante tempo, não tivemos acesso a praticamente nada. Tínhamos acesso aos fundos comunitários que não nos podiam tirar, porque senão nem esse iríamos ter, e portanto estávamos cheios de gente do Governo Central que não havia ninguém e que fazia só para os deles.
e, portanto, nós víamos com muito agrado essa proposta de candidatura do António Guterres e que veio a culminar com a vitória e, portanto, a partir daí já tínhamos alguém com quem falar a nível central, a nível do governo de Lisboa e, portanto, para nós é uma esperança grande e que veio a concretizar-se. Facto foi que as autarquias tiveram aumento do FEF que quase duplicou em pouco tempo. Montalegre teve cerca de 20 TNS aprovadas, candidaturas para comparticipação de equipamento de utilização coletiva. Falar de António Guterres e recordar a sua passagem por cá é para os barrosões um momento de risos e sorrisos. Não há ninguém que não tenha na memória a célebre Chega de Bois, realizada em Penedone, junto à Albufeira dos Pisões. Viu lá, ele até viu o boi andar a nadar na água, um boi tourão. Era uma festa lá e depois houve lá uma chega de touros e um foi para a barragem e andou lá a nadar na barragem e ele a ver, ele também viu, como eu. Mas o ano não posso dizer que não. E o senhor, algum dia viu uma chega como aquelas? Já as vi melhores, aquele até pouco valeu. Aquilo fugiu para a água com medo do outro e depois tornou, quer dizer, a água já lhe dava, era fundo, não é? Virou para trás dele, claro, para se não afogar, diz lá para ele, tenho que virar para trás. E depois saiu fora da água, andaram atrás dele, mas de quantos para darem com ele e viram-se à rasca. E foi nesse ano que o Guterres esteve aí, mas... O que é que achava do Guterres, candidato a primeiro-ministro? Eu achava que era um grande candidato, não é? E como é agora foi para... Como é que é? Estados Unidas. A senhora é um homem competente, é a senhora. Acha que a vitória do Guterres começou aqui na campanha? Se calhar até foi. Foi sempre um homem. Presidente, teve presidente muito tempo. Lá para baixo acarinhava todas as criancinhas e a carinha. E eu, para mim, encontro que é um excelente PS. Eu sou o Mário Carteiro, sou. Então, senhor Mário, 95, 96, como é que estava o dia quando veio cá o António Guterres? Estava bom dia, eu acho que estava bom dia, eu até andei com ele, que eu era carteiro naquela altura, fui daqui da rua da Portalente lá acima, assim, à Câmara, e andei com ele, e era o melhor homem que há de socialista e que é de Portugal. É o melhor homem socialista e português e no mundo. Então, e o senhor disse-lhe alguma coisa? Ou falou com ele? Quando ele veio? Falei com ele falou comigo e disse-me, senhor Mário, você por quem deita? Eu disse, deito por o socialista, ele era socialista, deito por o socialista. Disse, ele faz bem, fomos comer um almoço para a barragem, para os Pisões, fui comer para lá com um almoço, para lá, andaram lá, chegaram os bois, até os bois caiu para o rio e andaram assim. Isso deu nas televisões todas? Estou. Não foi? Eu acho que sim, eu não estou certo se estou na televisão, não. Aí é que não estou certo, mas estou certo dele vir cá e de andar com ele. E fazer encontro que não há melhor homem do que ele. Encontro que não há melhor homem do que ele. De Guterres. Por isso é o melhor homem do mundo. É o que tenho a dizer. Eu acho que querias que dissesse. Eu só posso dizer isso. Eu conheço Montalegre, completo as aldeias todas de Montalegre. Mas acho que veio mais quando veio o Guterres foi quando houve mais gente aqui à espera dele, do Guterres. Eu acho que sim, não posso afirmar as coisas que não sei, não contei as pessoas, nem contei, o que estava era tudo. Carros não havia tantos como agora, que não havia tanto. Mas havia mais gente? Não havia. Não posso dizer mais nada dele, só digo bem, e se me ele pedisse um favor
ou precisasse de mim, eu daria tudo para o ajudar. Para ajudar, ajudar que ele merece. É o homem, merece estar no posto que está. Está no posto maior do mundo e ele merece. Quantos anos tem o senhor hoje? Tenho 81, fiz o dia 13 de abril. Volvido um tempo, eis que aparece outro Guterres, ganhador e com uma pujança invejável. Dava cartas nas chegas de bois, não se sabe ao certo quem o batizou, o certo é que o boi Guterres ficou também marcado na memória de muita gente, dada a analogia feita com o primeiro-ministro. Ambos vencedores. O desafio foi lançado por Orlando Alves, vereador da Cultura e membro do grupo de Cantares de Salto. Corria o ano de 1996. Lembro-me que na altura integrava o grupo de Cantares de Salto, que lá cantámos também, para nessa altura o recebermos. E mais tarde, depois de ter sido empossado no primeiro ano de vigência do seu governo, eu estava como vereador, mandei-lhe uma carta para a presidência, para o Palácio de São Bento, mandei-lhe uma carta dizendo-lhe que gostaríamos que nos proporcionasse a oportunidade de cantar as janeiras, que essa oportunidade fosse dada àquele grupo que o recebeu naquele comício, onde o boi, no fim da chega, foi também um espetáculo inaudito, perfeitamente inédita, uma situação perfeitamente inédita, o boi, portanto, no final, ter nadado, atravessado a barragem, e algo que a maior parte de nós nunca viu, e eu foi também a primeira vez que vi. E então escrevi-lhe, dando-lhe conta que gostaríamos de lhe cantar os Reis, e imediatamente veio a resposta da presidência do Conselho de Ministros, para o do Palácio de São Bento, para irmos lá cantar os Reis. E aí sim foi, lá fomos num belo dia de Reis, lá fomos com a nossa boa disposição até ao Palácio, e foi simpático, foi agradável, foi um momento também único na vida de muitos, de todos os que fazíamos parte do grupo de Cantares de Salto, de boa memória. Nós estivemos lá em 1997, em conversas informais, ele ia dizendo do carinho que sentiu e do pontapé de saída que foi a sua campanha, porque a comunicação social deu conta disso. E Portugal nasceu ao norte, a partir daí. A partir daí, a campanha de António Guterres foi em crescendo. Para os varrosões que integravam na altura o grupo de Cantares de Salto, o que é que significou isto, recuando há 20 anos atrás, para este núcleo de pessoas ter a oportunidade de conhecer, de conviver de perto, uma realidade que fica sempre muito longe, não é? O poder central das regiões mais desfavorecidas demograficamente, como é o caso de Montalegre. Para já, uma honra muito grande. Uma honra muito grande. Nós sabíamos, e sabíamos por quem fazia os contactos com o Palácio de São Bento, que eram às muitas dezenas as solicitações de grupos de várias terras que queriam também estar presentes a cada ano em São Bento. Sabíamos disso. E o facto de termos sido distinguidos constituiu para nós uma honra muito grande. Mas a verdade é que também, se o fomos, foi porque António Guterres entendeu que devia abrir-nos as portas do seu Palácio de Trabalho, São Bento, porque também aqui não lhe regateamos aplausos e incentivos. O mesmo aconteceu com aqueles que foram connosco.
Logo a seguir, todos nos lembramos que, muito próximo daqui, ele esteve aqui também no Minho, e foi em Faf que teve também uma recepção grande, a seguir à nossa. Portanto, a nossa já começava a fazer, a nossa manifestação de apoio a Guterres, já começava a fazer escola. E, naturalmente, a terra dele, Donas, no Conselho de Fundão. Portanto, foram estes 3 grupos, o grupo Cantar Salto, representando Barroso, o grupo coral Nuno Álvares de Faf, e o grupo de Donas, do Fundão, da terra natural de Guterres, que nestes Reis de 1997 tiveram o privilégio e a honra de estar a felicitar e a desejar bom ano ao Primeiro-Ministro. Estávamos no ano 2000. Guterres vinha pela 3ª vez a Montalegre, aqui já como primeiro-ministro. O dia 1 de julho ficou igualmente marcado pela participação massiva do povo barrosão. Guterres continuava a ser apreciado depois de 5 anos de governação e ia no 2º mandato, na 2ª vitória, assinalada em 1999. Pela primeira vez, em eleições nacionais, o Partido Socialista venceu no Conselho por uma diferença de cerca de 500 votos. António Cascais, na ocasião, era vereador do PSD, na Câmara Municipal de Montalegre. A minha memória que tenho, e assim de repente ressalta-me isto agora, é que a visita do António Guterres como primeiro-ministro no ano 2000 foi uma visita que movimentou muitas pessoas. Apuraram-se provavelmente com o contributo da Câmara na altura, que isso é natural, mas teve uma grande recepção em Montalegre, com muita gente a recebê-lo e a aplaudi-lo. A recepção teve que ser até na praça do município, onde foi instalada uma tribuna para ele poder discursar, e as pessoas e convidados estavam sentados ali e outras pessoas de pé. Recordo-me, portanto, disto, depois eu fazia parte da Câmara Municipal, do Executivo da Câmara Municipal, embora no lugar de oposição, e recordo-me perfeitamente dessa visita, até porque se dá a circunstância de ter na minha memória um pequeno pormenor do discurso do António Guterres nesse dia. E daí que tenha esta imagem da pessoa com um verbo fácil, da pessoa que mobilizava pessoas, do político de quem até se dizia que tinha o verbo mais rápido do que o próprio pensamento, e isso era notório na sua intervenção política, partidária e depois como governante. Portanto, esta é a imagem que eu tenho dele. E o que é que lhe ficou nesse discurso de 2000? Primeiro, uma terminologia que ele usou pela primeira vez, que era a discriminação positiva do interior do país, das terras do interior, do Conselho do interior do país, portanto, com esta expressão discriminação positiva. Mas depois, no ano 2000, nós tínhamos acabado desportivamente, estávamos muito entristecidos porque para o Campeonato do Mundo Portugal disputou a seleção portuguesa disputou as meias finais com a francesa e perdemos aí com o célebre golo de ouro. Mas tudo isto provocado por um penalti ocasionado por uma mão casual do defesa Abel Xavier, em que isto foi quase um escândalo nacional, o árbitro ter assinalado a grande penalidade, porque se entendia que a bola bate na mão que estava colada ao corpo do Abel Xavier. Este era o entendimento dos portugueses e de muita gente, não foi o entendimento do árbitro, e assinalou a grande penalidade que nos retirou a possibilidade de irmos à final.
O António Guterres, no seu discurso, com certeza que também se galvanizou, provavelmente com o entusiasmo de tanta gente ali a aplaudi-lo, e referiu, relativamente aos feitos dos portugueses, esse jogo das meias finais do Campeonato do Mundo de 2000, referindo-se ao dito árbitro, cujo nome não me recordo, por ter assinalado aquela grande penalidade, o árbitro, e ele terá dito mais ou menos isto, o árbitro que mereceria um castigo, e se calhar seria aquele castigo de enfrentar um touro destes que há em Barroso. Portanto, isto ficou-me na memória desse discurso, para além de umas outras coisas que tinha ficado. Também o António Guterres, e também a tenho essa marca, aí já para desgosto meu, é que ele, um ano antes, pela primeira vez em eleições nacionais, o Partido Socialista no Conselho de Montalegre, com António Guterres, tinha ganho as eleições em todo o Conselho, por uma diferença de cerca de 500 votos, e que essa foi, eu tinha uma atividade partidária na altura mais intensa, e portanto foi de certa maneira um murro no estômago que nós, os sociais-democratas, recebemos com essa vitória do António Guterres. Mas isto também se notava e também vinha ao de cima, porque o António Guterres pegou num discurso político que vinha de encontro a uma forma diferente que as pessoas ansiavam de ver os políticos. Era mais humano, aquela rigidez do próprio governo anterior, liderado por Cavaco Silva, também saturou um pouco, e o António Guterres pegava em determinados valores, o rendimento mínimo, o auxílio à pobreza, uma série de coisas que de certa maneira satisfez anseios das pessoas, e as pessoas entusiasmavam-se com a figura dele nesse aspecto, o que aconteceu também e terminou por traduzir-se em Montalegre, na altura para desgosto meu e desgosto daqueles que comigo andavam no Partido Social Democrata. Portanto, isto são as memórias que eu tenho de um homem, António Guterres, líder partidário, e eu que tinha uma atividade partidária mais ou menos no Conselho, mais ou menos intensa, já tinha a figura dele desde o início, desde os tempos em que ele era simplesmente deputado na Assembleia da República, depois foi líder do grupo parlamentar, e via-se que era um homem principalmente de verbo muito fácil. Depois também era um político trabalhador, batalhador, portanto disputava eleições internas do partido, e isso terminou por se traduzir posteriormente na vida pública nacional, chegando ao lugar de primeiro-ministro e tendo ganho as eleições em 95 e depois em 99. Portanto, a visita que ele faz a Montalegre como primeiro-ministro é uma visita que eu considero hoje, a esta distância, que foi marcada por aspectos positivos, que denotou uma característica do António Guterres, de homem que afirmava os seus valores, as suas convicções internas, mas principalmente os seus valores humanistas e até valores morais, que isso vinha sempre no seu discurso. Resumindo, e agora assim muito de repente, para mim, António Guterres visita a Montalegre, sim, uma grande recepção que teve por parte da população de Montalegre, um discurso de que eu retenho a sua ideia de fazer e de implementar políticas de discriminação positiva para os concelhos do interior, nomeadamente para Montalegre, e referindo-se, que não era muito normal nele, mas referindo-se ao árbitro que assinalou uma grande penalidade prejudicando Portugal, referindo-se aos bois barrosões que seriam o castigo para esse árbitro. Portanto, é tudo o que eu tenho assim de recordações da figura do António Guterres. Para Orlando Alves, atual presidente da Câmara Municipal de Montalegre, o humanismo e o investimento na educação foram a tónica dominante na governação de António Guterres. Paulatinamente foi também conquistando o país, porquanto as suas prestações
na Assembleia da República, a clarividência ou a clareza das suas intervenções, o discurso fácil, a dialética profunda, os elevados conhecimentos, a elevadíssima cultura e o sentido humanista que queria incutir na política, depressa fizeram dele um líder do PS e um líder para o país. País que, curiosamente, sempre acabou por injustiçá-lo. Temos que dizer isto com todas as letras e com todo o sentido de responsabilidade que a palavra injustiça, digamos, com toda a amplitude que a palavra injustiça encerra. Na verdade, tínhamos vindo de uma governação tumultuosa com o professor Cavaco Silva, que esteve, digamos, nos seus últimos anos de mandato já numa situação de grande fragilidade. António Guterres, com toda a sua lucidez e clarividência, como disse, conquistou o PS, impôs-se ao país, mas não conquistou inteiramente o país, porquanto o país foi incapaz de lhe dar uma maioria absoluta. E no primeiro governo, o PS, o governo de António Guterres, que era o governo do diálogo e era o governo em que o humanismo e o investimento também na educação foram a tónica dominante. Na altura fazia-se chacota, inclusive, com a expressão muito usada por ele em campanha eleitoral, quando disse que a educação seria a paixão do seu governo. E, de facto, fez grandes investimentos na área da educação. Impôs ao país a educação pré-escolar, obrigatória, que não havia. Investiu na formação dos professores como ninguém fez até hoje. E procurou desenvolver políticas educativas com um excelente ministro que tinha para a educação, que era o professor Marçal Grilo, que fizeram, de facto, do reinado do engenheiro António Guterres, um reinado onde a excelência e a virtude do investimento na educação fizeram ou frutificaram e deram bons resultados. Mas todos os intervenientes no processo educativo, nomeadamente os sindicatos, faziam chacota com a circunstância de um dia o candidato a primeiro-ministro ter dito que a educação seria a paixão do seu governo. Seria o setor do seu governo onde ele poria todas as suas energias. Mas de cada vez que os sindicatos pretendiam fazer conquistas e, porventura, o Ministério da Educação não estaria em condições de satisfazê-las integralmente, há aquele rei, porque afinal o homem da paixão, se isto é ser apaixonado pela educação, portanto, este sentido de injustiça do país, e nomeadamente de alguns setores da nossa sociedade para com o engenheiro António Guterres, eu tenho que o deixar aqui hoje expresso, bem vincado e com um sentimento de desagrado e de consternação, porque a injustiça dói e eu não gosto pessoalmente de vê-la praticada. Foi o homem do humanismo. O homem foi o primeiro-ministro que implementou em Portugal o chamado rendimento mínimo, que pôs pessoas que estavam na indigência, na maior miséria, pô-las a usufruírem de uma migalhinha do orçamento para que pudessem ter uma vida mais digna e salutar. Voltou com o andar dos tempos aqui del Rei, porque estamos a alimentar preguiçosos e indigentes, e isto não é política, e um país que fechou os olhos a todas as vigarices que os administradores da banca fizeram em Portugal. Fechou o país os olhos a tudo isso, mas sempre de olho arregalado e bem aberto para com a migalha do orçamento que se vai dando a quem? Àqueles a quem a vida não sorri e que são as pessoas que estão no rendimento hoje chamado de inserção social.
Portanto, o engenheiro António Guterres foi, como homem, como cidadão, como político, em Portugal, foi um homem de uma dimensão, de uma estatura moral e cívica maior do que o próprio país. E hoje isso está-se a confirmar. O país que o injustiçou, o país que o desconsiderou, o país que viveu toda a vida, digamos, amargurado, com a circunstância de ter um homem excelente à frente dos seus destinos. Convém aqui dizer que em 99, por aí, voltou a haver, vamos outra vez a eleições legislativas e não consegue a maioria absoluta por um deputado, que foi quando teve depois que fazer negociações para ver os seus orçamentos aprovados, teve que fazer negociações com o deputado de Ponte de Lima, e aí voltando outra vez também a chacota a vir ao de cima com a circunstância de o orçamento ser um orçamento limiano e a política ser limiana e a política do queijo limiano e eram estes os chavões que imperavam na altura. Obviamente que governar sem maioria absoluta obriga a uma ginástica diária, obriga a equilíbrios que são desgastantes. E obviamente que a oposição, perante a fragilidade de um governo minoritário, porque teve 2 governos minoritários, obviamente que a oposição foi-se impondo, foi desgastando a figura do governo, a figura do primeiro-ministro, e quando vamos para eleições autárquicas em que o PS perdeu, na verdade, muitas câmaras, com muita dignidade, porque sentia, efetivamente, que não tinha suporte parlamentar para desenvolver as políticas que tinha em mente desenvolver em prol do país, com muita dignidade, fez aquilo que ninguém fez e demitiu-se das suas funções, alegando que fazia todo sentido, face aos resultados que as eleições autárquicas tinham ditado, fazia todo sentido refrescar um bocadinho a política. E foi então que fomos para eleições e então o PSD, com Durão Barroso, ganha as eleições legislativas. E assim, Durão Barroso foi quem fugiu porque trocou o cargo de que estava investido, as funções que estavam investidas e o cargo de que estava empossado como Primeiro-Ministro de Portugal para ir para um cargo na União Europeia. Falando, e para terminar, do engenheiro António Guterres, e depois de haver dito aquilo que eu sinto que foi, na verdade, um homem por excelência, um cidadão por excelência, um político por excelência, um homem com um coração e um sentido de humanismo muito profundo, um homem que pensa essencialmente nos desprotegidos, nos desfavorecidos. E tanto assim é que depois de sair das funções que desempenhava como Primeiro-Ministro, é convidado para o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas, onde percorreu os cenários, os teatros de guerra e de miséria que estão espalhados por todo o mundo e que ele teve a oportunidade de ver como nunca ninguém, porventura, terá visto. E as políticas, ou melhor, as intervenções que foi fazendo à esfera planetária junto dos líderes do mundo, os homens que definem e desenham as políticas do mundo, ele a todos tentou sensibilizar para os problemas dramáticos da fome, da seca, da miséria, da guerra e, ultimamente, dos refugiados. À porta de todos os grandes líderes do mundo ele bateu,
dando-lhes a conhecer o drama em que os refugiados viviam. Obviamente que isso serviu para que, agora nesta candidatura que ele faz a secretário-geral das Nações Unidas, serviu para que, digamos, se impusesse perante os seus opositores. Era um homem já com muita experiência política e era um homem já com política governativa e, sobretudo, a política da diplomacia, porque um alto comissário das Nações Unidas não tem competências para nada, mas tem que ter a habilidade para se aproximar dos chefes de governo e de Estado do mundo inteiro, sobretudo das nações poderosas, para com eles negociar e encontrar soluções para os problemas da guerra, da fome, da miséria e da seca. E foi isso que ele fez. E agora, quando parte sozinho para esta luta, para este combate que ganha e que a nós deixa todos muito satisfeitos, vamos viver este momento de felicidade, porque foi um momento de facto grande para Portugal, mas tenhamos consciência de que há aqui uma vitória que se deve exclusivamente ao caráter, ao perfil e ao mérito que o engenheiro António Guterres tem. Obviamente que a diplomacia portuguesa também soube estar à altura e também soube trabalhar, mas o mérito é essencialmente dele. Vamos estar atentos e vamos ter muitos momentos de nos sentirmos muito orgulho por este homem, porque não tenho dúvida nenhuma e tenho a certeza absoluta que vai fazer um bom trabalho à frente das Nações Unidas, em defesa, sobretudo, das causas humanistas em que ele acredita e põe toda a sua energia. Eu não tenho dúvida nenhuma que no final do seu longo mandato deixará um mundo mais equilibrado e deixará um mundo com maior sensibilidade social. Assim espero e assim desejo. Mas nós, portugueses, que ainda nos lembramos do tempo em que o engenheiro António Guterres era o líder partidário e era o chefe do governo de Portugal, não podemos esquecer e lembrar-nos sempre que foi, na verdade, um homem mal querido, um homem injustiçado pelos portugueses. E pronto, chegamos ao final da emissão desta semana do Vozes do Povo. Tivemos um Guterres, conhecedor de territórios, designadamente o de Montalegre. Evocamos memórias na altura em que o atual secretário de Estado da ONU visitou o território de Barroso em 3 momentos: 1985, 1995 e 2000.